A Rádio Dunas Mar FM 87,9 passa a apresentar programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito boa noite, muito boa noite. São 19 horas e 35 minutos em Tutóia e começa agora para todo o Brasil e também começa agora para toda a Tutóia região e também para o Brasil, para o mundo, porque estamos pela internet, aqui ao vivo pelo Facebook. Mais um programa, mais um maravilhoso programa, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos. Daí, quando tudo parecer sem saída, venha para cá, porque sempre encontrará uma ideia, sempre encontrará uma palavra, um insight, uma frase, uma mentalidade que possa possibilitar uma reflexão e quando a gente reflete sobre as nossas coisas com outro ponto de vista, né, com uma outra ideia, é possível que a gente mude a nossa relação com as coisas e aquilo que parecia, que em princípio parecia um problema, pode até se tornar uma solução, né? Então, esse programa tem esse objetivo de trazer coisas assim para a gente refletir. Hoje é segunda-feira, né, 31 de agosto de 2020, é um dia a gente fazer um balanço aqui sobre a Covid, porque, afinal de contas, a pandemia persiste. Nós, apesar do Dr. Drauzio Varela, né, dizer que a população, o povo, né, decretou o fim da pandemia, mas a pandemia ela não acabou não, ela existe aí, tá, e continua fazendo suas vítimas, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso e também vamos falar sobre o nosso dia, o dia 31 de agosto no tempo, né? Mas principalmente vamos falar da importância da segunda-feira, né? Segunda-feira, hoje já está no finalzinho da segunda-feira, mas ainda, meu amigo Beto César, muito obrigado pela companhia, Ronildo Vieira, obrigado. Então, apesar de já estar à noite, mas é o primeiro dia da semana, né? Na sexta-feira, quando eu fiz o último programa da semana passada, eu sempre digo que a sexta-feira é um dia bacana porque encerra um ciclo que começa sempre com uma segunda-feira. Para você chegar na sexta, né, alegre, satisfeito, você passou por uma segunda. E dependendo de como você começa a semana, dependendo de como você passa o dia de segunda-feira, né, a sua semana pode ser definida aqui no primeiro dia, né? Então, é sempre bom que a gente aproveite a segunda-feira para fazer aí todo o planejamento do que você vai fazer na semana, ter aí um mapa, ter um planejamento para você não se perder durante a semana. Então, a segunda-feira tem que ser saudada, né, como uma sexta-feira, afinal de contas, ou até mais, porque a sexta-feira ela encerra um ciclo e a segunda ela inicia um ciclo de trabalho, né? Mais um ciclo de uma semana. Então, aproveite a segunda-feira, né? Programe, faça sua lista de tarefas para a semana. Uma boa forma de acordar na segunda-feira mais motivado é ter pronta a sua lista de tarefas da semana. Organize suas demandas por ordem de importância e faça um cronograma. E aí, a partir daí, amanhã, terça-feira, então você já acorda sabendo o que é que vai fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e principalmente no final de semana. Na semana até você pode até se dar o luxo de não prever nada, apenas ficar deitado ou vendo televisão, enfim, o que você quer fazer. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a segunda-feira
tem que ser comemorada, né? Tem que ser comemorada. Muito bem. Vamos, e como esse programa tem um compromisso com a informação, né? Pelo menos uma informação que tem a fonte, né? Uma informação que tem a fonte, e por isso que nós estamos numa campanha contra a fake news, né? A fake news. A informação falsa, ela lhe leva para resultados falsos, né? Para resultados falsos. Saiu uma pesquisa em 2017 que estarrecedora, dizendo que mais da metade da população do Brasil acredita que a internet é só o Facebook, né? A pergunta era essa: a internet, o Facebook é a internet para você? E a pessoa respondia que sim. Então, isso tem muito a ver com o tipo de conexão, né? Porque as operadoras, elas oferecem acesso grátis às redes sociais. Então, os celulares pré-pago têm acesso limitado aí ao WhatsApp, ao Instagram, o Facebook. Então, a pessoa pensa que tudo que está ali no Facebook ou no WhatsApp é verdade, e na verdade não é. Então, a internet é muito mais do que isso, né? A internet, as redes sociais é apenas um pingo d'água quando você quer informação, na verdade. Rede social não é um lugar para você se informar, né? Então, antes de você compartilhar alguma coisa, você deve vir para a internet, procurar aí os grandes portais de notícias, para que você faça ali uma verificação, e só depois você passa, ou então não passa, né? Na dúvida não passa, né? Então nós vamos aqui para rodar nossa vinheta e voltamos já entrando aqui no assunto da semana, que é um balanço da pandemia, ok? Então sai daí. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor, com Sérgio Ramos. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor, com Sérgio Ramos, pela Dunas 87. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para o Ver Melhor, hoje, segunda-feira, dia 28 de agosto, né? Então, dia 28 de agosto é dia de São Raimundo Nonato. Então, aí, para os devotos de São Raimundo Nonato, hoje é o dia. Também é o dia de uma profissional muito importante, né? Que é o Dia Nacional do Nutricionista, né? Hoje eu li que a dieta do brasileiro, o velho feijão com arroz, né, está sendo substituído por frituras, né, por pizzas, enfim. Então, a qualidade da alimentação do brasileiro está... Nós vamos falar essa semana sobre isso, eu separei a matéria para a gente falar sobre isso. Então, o feijão e arroz, que era a marca registrada da nossa alimentação, está sendo substituída, né, por coisas que não são assim tão saudáveis quanto o velho e bom feijão e o arroz. Também hoje é dia do blog, né? O dia do blog, olha só, o blog já é uma outra coisa, já é um lugar de opinião, onde tem o nome da pessoa lá, né? No dia 28 de 1763, se deu a transferência da capital do Brasil Império, que era lá em Salvador, né? Salvador já foi a capital do Brasil na época do Império, e foi para o Rio de Janeiro, e hoje sabemos que a capital do Brasil é Brasília. Também em 1846, no dia de hoje, é a data da descoberta do planeta Netuno,
Você que gosta aí de astrologia, astronomia, essas coisas, é uma informação importante. Também em 1957, a Malásia declara a sua independência do Reino Unido, né? Trinidad e Tobago alcança a independência do governo britânico em 1962. Singapura também declara a independência do Reino Unido em 1963, né? Então, ali nesses anos, houve uma debandada das colônias britânicas, né? Também no dia 28 de agosto de 1969, houve o afastamento do ditador militar Corte Silva do governo do Brasil por motivo de doença, né? Em 1990, foi assinado o Tratado de Unificação das duas repúblicas alemãs em Berlim, né? Que, como você sabe, que no fim da Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida, ficou a Alemanha Oriental e depois a Alemanha Oriental. Com a queda do Muro de Berlim, isso acabou, né? Também, agora vamos aqui para aniversários de falecimento, né? Então, no dia 28 de nascimento. No dia 28 de agosto nasceu o grande Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo brasileiro, né? Então, se você não conhece a obra do Jackson do Pandeiro, vá na internet, não é no Facebook, nem no WhatsApp, você não vai achar essas coisas lá. Vá lá no Google e procure pelo Jackson do Pandeiro, ou então vá lá no YouTube para ouvir a música desse grande artista brasileiro. Também Emilinha Borba, cantora e atriz, né? Aniversário do Francis Haime, aniversário do ator norte-americano Richard Gere, né? Protagonista aí de muitos filmes, como Uma Linda Mulher. E também aniversário do Angeli, chargista brasileiro, né? A charge tem uma função importante aí na crítica do cotidiano, dos costumes e até do próprio governo. Isso faz parte da democracia, né? Também data de falecimento do poeta francês Charles Baudelaire, né? Quem gosta de poesia, tá aí mais uma dica para você procurar na internet, procurar sobre a poesia desse cara aí, Charles Baudelaire. Em 1920, né, faleceu o Wilhelm Wundt, filósofo alemão, né? Ele é considerado o pai da psicologia, esse cara. Nasceu em 1832, né? Médico e psicólogo alemão, considerado o pai da psicologia por sua contribuição nessa área, né? Também, em 1945, faleceu o matemático polonês, né? Stefan Banach, um dos fundadores da análise funcional, né? Alta matemática. Em 31 de agosto de 1969, faleceu Roque Marciano, né? Roque Marciano, que é um dos pugilistas americanos, que influenciou o Sylvester Stallone para fazer a série Rocky, o Lutador. Também faleceu a cantora Dalva de Oliveira. No dia 28 de agosto de 1997, a Diana, a princesa de Gales, ex-esposa do príncipe Charles, né, príncipe herdeiro da monarquia britânica, e Dodi Al-Fayed, né, produtor cinematográfico e empresário egípcio, namorado de Diana. Faleceram os dois em Paris. Também faleceu o ator canadense Glenn Ford e também o Jimmy Jamison, cantor e compositor norte-americano, ex-vocalista da banda Survival, né? Então tá aí o dia 28 no mundo. Pessoas, claro, todas elas deixaram a sua contribuição, os artistas com as suas obras maravilhosas e os cientistas aí com as suas contribuições, como o caso lá do Wilhelm, né, da psicologia, né? Principalmente agora,
em tempos de pandemia, que a tristeza, a depressão, a ansiedade, tudo isso tem uma demanda psicológica aí bastante interessante que certamente os psicólogos estão dando a sua contribuição aí significativa para a gente passar por esse deserto de incertezas aí. Muito obrigado pela companhia, Olinda Oliveira, viu? Muito obrigado. Muito bem, vamos aqui então falar o nosso assunto principal de hoje, né? Então, a pandemia não acabou, né? A pandemia não acabou, apesar aqui na nossa cidade está tudo, não se ouve mais falar em fiscalização, né? As praias estão cheias, turistas para cima e para baixo, tudo bacana, né? Mas não está tão bacana assim. A pandemia, ela não acabou, apesar de ter aí bastante animador, os números, né, reduziram bastante, mas continua sendo uma doença infecciosa de transmissão fácil, né, e que não tem remédio, que não tem vacina, apesar das últimas notícias de que as vacinas estão sendo testadas e estão sendo bastante, como é que eu diria, promissoras. Os testes são muito positivos, né? Então é possível que logo em janeiro nós já teremos aí uma vacina, mas o que se fala mesmo é que uma vacina para valer só a partir de junho do ano que vem, né? E remédio tem aí também algumas pesquisas, mas nada que diga, olha, esse remédio aqui é o indicado. Se você pegar a Covid, toma esse remédio e passa. Não tem, esse remédio não existe. O que existe, na verdade, são detecções de novas espécies, né, do coronavírus. Né? Como eu falei a semana passada, que uma reinfecção na China foi detectado uma variação, né? uma variação, tem outro nome, mas eu esqueci, mas é uma outra espécie do coronavírus que desencadeia a Covid. Então, no mundo temos aí 25 milhões, né, e 51.178 casos, né, números de ontem, hoje de manhã. E já chegamos ao número de 843.586 mortes, né? Olha que é muita coisa para no momento que nós estamos, né? No momento que nós estamos, e ainda considerando que o vírus ele foi identificado com 30 dias ali, né? Então, começou ali no final de dezembro, quando foi no final de janeiro, já se sabia que tipo de vírus era, e já se sabia também que o distanciamento, que o isolamento social era a melhor forma de evitar a transmissão. E aí, alguns levaram muito a sério e outros não levaram muito a sério, como no Brasil, né? Os governos, não houve um consenso entre o governo federal e os governos estaduais aqui no Brasil. A Itália começou levando na brincadeira, o próprio Reino Unido também levou na brincadeira, né? A Itália e o próprio Estados Unidos também, né? Estão e tiveram que refazer as contas, né? Enfim, muito triste tudo isso. É um número muito alto pelo que já se sabia e pelo momento, com o avanço da medicina que nós temos hoje aí. Meu amigo José Carlos Lobo, muito obrigado, saudade de você, cara, um abraço. No Brasil, estamos chegando aí perto dos 4 milhões, né? Estamos com 3.862.311 casos confirmados, fora a subnotificação absurda que tem no Brasil. Né? E temos aí um número incrível de 120.828 mortes. Né? Muito grande, muito grande. Né? No domingo, às 20 horas, o balanço indicou 128.900
896 mortes confirmadas, 398 em 24 horas. É um número baixo, né? Considerando que a média ficou muito tempo com o número de mais de 1.000 mortes, né? Então, saber que perto de 400 já é realmente uma informação muito animadora. Mas o problema de tudo isso é que não se sabe exatamente por que existe, por que ela está se deslocando ali, né? Muito bem. A média dos últimos 7 dias, né, saiu acima de 1.000, ficou em 875 óbitos, né? Aí uma redução de 10% em relação aos dados registrados em 14 dias. Em casos confirmados, eram 3.862 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia, né? 15.651 desses confirmados no último dia. Então, o número também de casos confirmados estava ali rodando 20.000, 30.000, e agora, na última semana, 15.000. A média móvel de casos foi de 36.000 por dia. Então, teve uma redução de 16% em relação aos casos registrados em 14 dias. Então, tem aí uma queda considerável, né? E aí nós temos, a semana passada, na segunda-feira, eu falei aqui sobre 5 estados, né, que estavam em alta. Agora só temos 3 estados, né? Nós temos o Amapá com aumento de mais de 100%, 107% no número de mortes, né? Temos o Tocantins com 44% de aumento no número de mortes, e o Rio de Janeiro com 60% de aumento no número de mortes. São 11 estados que estão com seus números estabilizados. Nem cresce e nem cai, né? Nem cai. Então são os estados Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Bahia, Maranhão, Piauí. 11 estados estão aí com seus números de morte estabilizados. Já em queda, né, são 12 estados e mais o Distrito Federal. O Distrito Federal estava na semana passada lá no grupo de alta, né, que registrou um percentual de aumento no número de mortes lá no Distrito Federal, e hoje, nessa semana, ele apresentou queda, né, no número, e muito bom, melhor assim, né? Então, os estados que estão em queda, tem aí o Paraná com menos 29% do número de mortes, Santa Catarina, menos 35%, Espírito Santo, menos 24%, Distrito Federal, né, menos 30%, o Acre, né, menos 55%, o Amazonas, que chegou numa semana retrasada aí também a apresentar mais de 100%, 94% no aumento do número de mortos, e agora tem aqui, está registrado aí menos 37%, né? Roraima, menos 62%, Alagoas, menos 20%, Ceará, menos 47%, né? Paraíba, menos 21%, Pernambuco, menos 26%, Rio Grande do Norte, menos 25%, e Sergipe, menos 40%. Então, né, esse é o balanço, né? Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação desse balanço que foi hoje, em relação à média registrada 2 semanas atrás, né? Então, o número é animador. O problema é que não se sabe por que esses números estão caindo, né? Apesar do comércio estar aberto, apesar do povo estar na rua, né? O que se espera é que o temor, né, inclusive o temor da OMS, da Organização Mundial da Saúde, é que isso volte, né? Porque está caindo e está normalizando.
já não se vê tantas pessoas com máscara assim, o distanciamento perdeu também a validade, né? O doutor Drauzio Varela disse que o povo decidiu pelo fim da pandemia, mas não é isso. Aqui no nosso estado do Maranhão temos aí o Maranhão que está, né, no grupo de estados que está está estável, né? Nós estamos no grupo de estável, mas temos aí 151.202 casos e 13.436 mortes, né? 12 no último dia aí. Agora vamos para os números daqui da nossa cidade de Tutóia, né? Então, aqui em Tutóia, lá pelo site da prefeitura, eu estou tirando esses dados de lá, né? As informações estão atualizadas até o dia 27 de agosto, né? Está atualizado até o dia 27, mas aí a gente entende como até hoje, para poder falar aqui. Amanhã vamos ver se eles atualizam até o dia 31. O certo é que nós temos 1.005 casos confirmados e temos 23 mortes, né? Sendo as últimas duas no dia 20 de agosto. Passamos aí quase um mês com 21 e aí no dia 20 de agosto, aconteceram mais duas mortes, né? Na semana do dia 3 de agosto a 9, foi contabilizado pela prefeitura 31 casos, né? Que deu uma média móvel de 4,5 pessoas por dia na semana do dia 3, né? Na semana seguinte se manteve igualzinho, não teve alteração, estabilizou com 31 casos, com 4,5 a média diária dessa semana. Depois, na semana do dia 10 a 16 de agosto, né, na semana do dia 17 a 23 de agosto, teve uma queda, né? Caiu de 31 para 27 casos confirmados, que deu aí uma média de 3,8. E na semana passada, né, de 24 a 30 de agosto, né, segundo a prefeitura, foram confirmados somente 20 casos, né, dando aí uma média de quase 3 por dia. Né. São números bons. Se houvesse algum controle, seriam números ótimos. O problema é que não tem controle. Esse que é o problema, né? Muito bem, vamos ver aqui, por exemplo, a França e o Reino Unido, né? A França até que não houve muita controvérsia no início da pandemia. Eles já fizeram lockdown, fecharam tudo lá por mais de 60 dias. Isso não existiu no Brasil, né? O Reino Unido começou desdenhando mesmo. O Boris Johnson, né, foi um cara que desdenhou, apresentou ali, negou a pandemia, mas depois ele ouviu os cientistas britânicos e mudou de ideia, até que ele foi contaminado, foi bater na UTI e voltou de lá totalmente renovado, dizendo salve vidas, e começou a levar a sério as coisas, né? Criou multas e tudo bacaninha. E aí a França, a Itália, né, a própria Coreia do Sul, que eu falei a semana passada aqui, e mais outros países, a Finlândia, por exemplo, também, começaram a apresentar aumento, né, focos. E essa semana a França registrou 5.413 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, né, de sábado para domingo. Enquanto o Reino Unido teve um diagnóstico de
1.715 novos diagnósticos. Nós estamos apresentando 15 mil, né? 15 mil. E eles estão preocupados com isso. Os números, no entanto, não indicam que as internações e mortes também aumentaram na mesma medida. A França registrou mais 4 óbitos, chegando a 30.000, né? 606 desde o início da pandemia. E o Reino Unido, né, apenas de ontem para hoje, somando 41.499. Né? Então, com esses números, os nossos são 120 mil, né, quase 4 milhões, e nós não estamos muito preocupados com isso, não. Lá, a França e o Reino Unido, com esses números dele lá, estão tomando providências, né? O governo francês permanece em alerta em 53 dos 101 departamentos, né, que chama como se fosse localidades, municípios em todo o país, que estão em situação de moderada a alta vulnerabilidade devido à circulação do SARS-CoV-2. O número de testes de coronavírus também vem subindo na França e passou de 900 nesta semana. Segundo o ministro da Saúde, Olivier Véran, o objetivo é chegar a 1 milhão semanal. E nós continuamos não fazendo testes. Não teve essa política de testagem em massa no Brasil. Já na Inglaterra, a polícia interrompe uma rave ilegal na floresta da Inglaterra, né? Quer dizer, a polícia interrompeu uma rave ilegal durante a madrugada deste domingo 30 em uma floresta na região leste da Inglaterra, dias depois de o governo britânico introduzir medidas mais duras para combater violações graves das restrições contra a Covid-19, incluindo multas de 10 mil libras, que equivale a 13 mil dólares, e o que equivale a ele, pela cotação de hoje, aproximadamente 70 mil reais de multa. Então, a coisa lá continua muito séria, né? Dezenas de policiais, alguns segurando escudos de proteção, abordaram os participantes na floresta de Titford, mas, apesar de algumas brigas, o grupo foi amplamente disperso de maneira pacífica. Não parece ter havido nenhuma prisão e a polícia desmontou o sistema de som. Um dos participantes da festa disse: eu entendo que as pessoas não deveriam se reunir em grupos acima de 30, mas todos estão ansiosos para socializar à noite, sair à noite, né? Que é a ansiedade mesmo que todo mundo tem. Eu também tenho vontade de sair, né? De ir para os bares ali, mas eu continuo ali, muito reservado com relação a essas coisas, né? Venho no centro quando é necessário, né? E faço minhas caminhadas lá onde não tem ninguém, né? Enfim, para mim não mudou muita coisa ainda não. Se eu posso até pegar isso, mas não porque eu esteja facilitando, né? Muito bem. O estado de São Paulo chega a 30 mil mortes por coronavírus e ultrapassa o total de óbitos da Espanha, por exemplo. São Paulo é uma cidade gigantesca, com 18 milhões de habitantes. Então, quase 6 meses após a primeira morte, em 12 de março, o estado de São Paulo ultrapassou, nesta segunda-feira, 31, a marca de 30 mil óbitos de coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 36 óbitos e 938 casos confirmados da doença. Com isso, o estado atingiu 30.014 óbitos do total de 804.342 casos confirmados da infecção desde o início da pandemia. As novas confirmações em 24 horas não significam que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizados no sistema nesse período. Os números costumam ser menores nos finais de semana e segunda-feira, né? Então, eu falei ali que o Brasil registrou
um pouco bem abaixo dos 1.000, né, que vinha ali, 398 casos, mas também tem essa informação. No final de semana, há um certo relaxamento na contabilização desses números, né? Então, vamos ver amanhã como é que vai se comportar o número de amanhã, né? O estado sozinho, o estado de São Paulo, já tem mais mortes que a Espanha, que tem uma população parecida, né? E registrou 20.000 mortes até o momento. E está controlado. A Espanha tem cerca de 47 milhões de habitantes e São Paulo 44 milhões de habitantes. Esse é o estado todo. São Paulo só tem ali cerca de 18 milhões, a capital, né? Na América do Sul, se somadas todas as mortes, na Argentina 8.400, Chile 11.200, Bolívia 4.900, Paraguai 308 mortes, Uruguai 44, a Venezuela 381. O número é menor que as 30.000 registradas em São Paulo. Quer dizer, somando todos esses números que eu falei aí, ainda é menor do que o número de São Paulo. Eu não sei exatamente o que aconteceu nesses países, como Venezuela, por exemplo, né? Que dado o estado de calamidade pública que existe lá, né? Lá os números são muito suspeitos, né? Os números da Venezuela, 381 mortes, né? A ver. Muito bem. E assim como lá na Inglaterra, né? A PM interrompe festa com centenas de pessoas em chácara em Campo Limpo Paulista, né? Então a Polícia Militar e a Guarda Municipal de São Paulo interromperam uma festa com centenas de pessoas em uma chácara no bairro Gramado de Santa Rita, em Campo Limpo Paulista. A cidade está na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização e tem mais de 1.100 casos de Covid e 60 mortes. Segundo o relato de moradores, a festa durou todo o domingo. A PM interrompe festa, né, com centenas de pessoas na chácara. Quer dizer, as coisas continuam assim, né? Continua assim. Eu acho que devia ter mais fiscalização. Mas aí não tem mais restrição de viagem, né? Então está tudo liberado. Os hotéis estão liberados, os passeios estão liberados, então os turistas estão chegando, estão voltando, indo, voltando. Né? Muito obrigado pela companhia, meu caro Wesley Alain. E aí, evidentemente, que a Organização Mundial de Saúde, né, está preocupada com tudo isso. Então, a OMS fala que a reabertura de economias sem o controle do coronavírus é receita para o desastre, né? Receita para o desastre. Porque a OMS está acompanhando, né, está centralizado todo o trabalho de combate no mundo, está centralizado para o bem e para o mal, é lá. Né? Então, lá ela concentra os dados de todo mundo. E evidentemente que ela está acompanhando os casos onde países como o Reino Unido e a própria França, né, também a Itália, a Coreia do Sul, a Finlândia e mais um monte de outros países que já fizeram ali o trabalho de casa, tudo certinho, mas que depois começaram a apresentar, a China mesmo começou a apresentar novos focos, né? E aí, quer dizer, isso tudo em função da reabertura, né? Então, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, declarou apoio ao processo de relaxamento das medidas de distanciamento social impostas pela Covid-19, desde que elas ocorram em conformidade com a queda no número de casos da doença. A reabertura sem controle do coronavírus é uma receita para o desastre, alertou durante entrevista coletiva realizada hoje, né, dia 30, domingo, na Suíça, né? Os nossos números estão baixando agora, mas quando houve mesmo a reabertura, estava em alta. Né? E não tem explicação
porque não tem, ó, se não tem medida de controle, não tem explicação por que a Covid tem aí as teses, né, de imunidade de manada, todo mundo que já pegou, quem já pegou, quem não pegou não pega mais, né? Então, existem essas teorias aí, mas não tem nada conclusivo com relação a isso, né? Eu já procurei alguma explicação para isso e a que mais aparece é essa: as pessoas já pegaram Covid, né? Mas as pessoas continuam morrendo também, em menor número, mas continuam morrendo, infelizmente. Então, o diretor-geral da ONU, da OMS, destacou que a entidade acredita na importância de que crianças voltem às escolas e de que adultos retornem ao trabalho, mas condicionou isso a esforços de governos para salvar vidas, né? Nenhum país pode simplesmente fingir. A realidade é que esse coronavírus se dissemina rapidamente. Pode ser fatal para as pessoas de todas as idades. E a maioria das pessoas segue suscetível. Então, tem umas escolas que já voltaram aí, vamos ter que esperar. Tomara, né, com fé em Deus aí, que realmente, contra todos os diagnósticos, né, que apesar da aglomeração toda, que o vírus vai realmente embora, né? Então, mas é uma questão de torcida, né? Uma questão de torcida, está ali, obra do acaso, né? A espera de um milagre aí, mas ali pela questão factual, pela questão real mesmo, não faz sentido, né? Aumenta a aglomeração, a expectativa é que aumente o número de casos, né? Agora, o que acontece também é que as pessoas, né? Aquele negócio ali, quem já morreu também já morreu, né? Ou seja, as pessoas que estão pegando agora estão mais resistentes, enfim. Existe aí uma coisa que ninguém sabe exatamente o que é, mas o fato é que o número está realmente caindo, né? O líder da Organização Mundial da Saúde citou algumas medidas que as sociedades devem tomar para conter o contágio, entre elas evitar a realização de grandes eventos, né? Proteger grupos sociais vulneráveis e manter a conscientização da população. Os governantes devem fazer ações sob medida para encontrar, isolar, testar, tratar casos, além de traçar redes de contato, né? Recomendou, que é o beabá da pandemia é esse. Tedros ainda agradeceu à União Europeia pela contribuição de 400 milhões de euros para o programa que busca acelerar o desenvolvimento e a distribuição equitativa de uma vacina segura e eficaz contra o vírus, né? Cientista-chefe da organização, Soumya Sumita, acrescentou que o ideal é que a vacina contra a doença seja pelo menos 50% eficaz. Ela exortou que autoridades nacionais façam autorização emergenciais para o uso do imunizador de forma séria e com cuidado, né? Muito bem, então essas eram as informações, né, que com relação aos números da pandemia e o que anda acontecendo no Brasil, o que anda acontecendo aí em alguns lugares do mundo, para a gente fazer uma reflexão e voltar aos cuidados iniciais até que a OMS decrete oficialmente, né, o fim da pandemia. Por enquanto, tudo pode acontecer, infelizmente. Nós vamos para a nossa vinheta e, quando voltar, vamos falar ainda de pandemia, mas não vamos falar ali sobre como a pandemia afeta adultos e crianças, né? Os medos nossos de cada dia, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Ok? Então, não sai daí não. Vamos para a vinheta e voltamos já já.
Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Nós já falamos aqui sobre os números da pandemia, sobre a preocupação da OMS, sobre a queda dos números no Brasil, né, a queda no número de estados que estavam com alta no número de óbitos, né, e, enfim, um panorama bem, como é que eu diria, bem otimista, né? Mas atrás desse otimismo todo existe o espectro do próprio vírus que não foi erradicado, ele continua por aí, né? Então vamos falar aqui sobre uma matéria muito bacana que saiu na Veja aqui, falando dos medos nossos de cada dia, né? Que é ainda as consequências, né? A semana passada eu li uma matéria aqui dizendo que uma pesquisa, né, de cada 16 pessoas que contraíram o vírus, uma apresenta transtornos mentais, né? Fala-se também daqui a depressão, a depressão que já era apontada como uma doença do século em função da vida corrida, né, da nossa vida corrida, com a questão da ansiedade, a questão da incerteza com relação a trabalho principalmente, né? Com as relações também, muitos casamentos foram desfeitos aí, né? Houve aí explosão de divórcio na China. Aqui não chegou a ter uma explosão, mas também foi registrado aí bastante divórcios, né? Então, quer dizer, você está numa situação dessa e aí o número de emprego, o número de desemprego, de desempregados também aumentou, né? Os informais, né, que não tem de onde tirar renda nenhuma. Enfim, tudo isso, né, principalmente a questão financeira e a questão do emprego, isso tudo mexe com as pessoas. Mas para outras que não tem esse tipo de problema, o próprio fato de ficar confinado em casa, de não poder fazer as coisas, né, isso também mexe, né, você de uma hora para outra assim, de repente ter que mudar a vida toda. E eu tenho trazido aqui muitas informações sobre como lidar com isso tudo, né, porque é importante que a gente saia disso, que não tem data para sair, mas que a gente tenha aí uma visão, né, um objetivo de sair dessa situação com uma saúde mental, né, bem equilibrada, bem desenvolvida aí, né? Então, a matéria, né, a matéria fala aqui de um depoimento, né, de uma pessoa. Ela fala assim: meu filho mais velho ainda era criança e foi andar de bicicleta no Parque Vilas Lobos, em São Paulo. Era a primeira vez que ele fazia isso sozinho, né? Ao ficar sem notícias dele, depois de um tempo que me pareceu interminável, meu cérebro foi invadido por medo, ou, dito de outra forma, pelo processo de ansiedade antecipatória. Senti que tinha que agir imediatamente, né? Em fração de segundos, afastei os pensamentos terríveis que passaram pela minha mente e avaliei as possíveis maneiras de lidar com a situação.
gritar em desespero, correr sem direção, concluir, procurar os vigilantes responsáveis pelo parque, muito eficientes por sinal, que localizaram o menino em questão de minutos. O motivo do sumiço, sob então, foi simples decorrência de um pneu furado, né? Mas isso basta o atraso ali para a gente começar a sofrer por antecipação, né? E ela continua: eu me lembro disso até hoje por conta da maneira como me senti e me comportei durante a situação. Taquicardia, foco e raciocínio claro no começo, seguido pelo alívio de encontrá-lo bem. Depois da crise, aí sim, senti-me exaurida e esse vazio de energia durou um dia inteiro, né? Certamente eu não suportaria viver constantemente assim. Então ela pegou esse exemplo aí, né, de ansiedade causada pelo sumiço temporário do filho, para dizer que a pandemia colocou as pessoas no estado de tensão parecido com esse, né? Que você começa a imaginar coisas: será se eu vou perder o emprego, será se isso vai acabar logo, será não sei o quê, será se eu vou pegar Covid, será se eu vou... Aí você começa ali, né, é a imaginação, a expectativa, as previsões que nós fazemos por coisas que nós não conhecemos, né? E aí é isso que desenvolve aí todo esse processo mental, né? Então, tem um professor de neuroendocrinologia da Universidade de Stanford, Roberto Sapolsky, disse de maneira bem humorada, mas cientificamente rigorosa, num livro, né? Algumas características são adaptativas exageradas da expressão do estresse nos seres humanos, né? Segundo ele, de maneira geral, os animais apresentam resposta de estresse, que significa a saída de um balanço homeostático e a liberação pelo cérebro de elementos químicos necessários para que o corpo haja rapidamente. Em situações em que a resposta imediata é realmente imprescindível, no exemplo dele, quando a zebra está para ser comida por um leão, né? Então ele pegou essa questão aí e está trazendo tudo isso para trazer aí uma forma de a gente entender como é que a nossa mente está funcionando, né? Principalmente para os casos em que a pessoa realmente desenvolve aí, entra em desespero, né? Entra em desespero por causa da incerteza. Então, já nós humanos expandimos essa resposta para quando pensamos que algo ruim vai acontecer, né? Por exemplo, quando achamos que vamos tirar nota ruim na prova, mas não tiramos, quando pensamos que vamos ser despedidos, mas não somos, né? Algo semelhante ocorre quando algo negativo realmente acontece e achamos que não temos maneira alguma para lidar com isso. Por exemplo, doenças crônicas na família, pandemia, né? Ele vai chegando na pandemia. Nossa evolução, nossa inteligência faz com que tenhamos propensão a frequentes respostas de estresse quando essa não é necessária. Acontece que as consequências da inquietação crônica são prejudiciais em muitos níveis, incluindo maiores chances de desenvolvimento de ansiedade e depressão, né? Então, ele está falando aí que a pandemia, ela criou um ambiente propício ao desenvolvimento de ansiedade e depressão. De ansiedade, primeiro, porque a gente começa a imaginar coisas, né? Principalmente com relação a se eu pegar o vírus, o que vai acontecer comigo, né? Sentir-se abalado no momento de incerteza que estamos vivendo não é só comum, mas profundamente humano, né? Então, tudo isso não é nada demais, né? Infelizmente, faz parte da nossa condição de humano. A pandemia afeta adultos e crianças. Uma paciente conta que seu filho de 7 anos
regrediu o seu comportamento e voltou a ter enurese noturna, né? O que é enurese? Enurese é fazer xixi na cama, né? Ou na rede, né? Outra relata que a filha de 3 anos desenvolveu alta ansiedade. Acorda 3 vezes por noite, fica chorando e fica aterrorizada em ocasiões em que a mãe se afasta, né? O filho adolescente de um amigo parou de ter interesse de sair de casa e relata dor de barriga quando precisa fazer. Então, isso tudo são consequências aí do isolamento, né? Também do isolamento. Essas coisas já existiam, mas essa situação de crianças em casa, as pessoas trabalhando em casa, né, e de modo forçado, sem planejamento nenhum, isso tudo são gatilhos de estresse, né? Esses sinais agudos de sofrimento são comuns em jovens em momentos de calamidade. Grande parte não se traduzirá em sintomas crônicos, no entanto, sendo amenizados ou ultrapassados em algumas semanas ou meses. Isso é bom, mas será que é possível proteger um pouco mais nossas crianças e adolescentes de desenvolver problemas de saúde mental, principalmente aqui no momento de pandemia? Muito além do senso comum, a ciência vem dando respostas para isso. Grande parte dos adultos deprimidos tiveram ansiedade quando eram pequenos. Há uma ligação comprovadíssima entre mães deprimidas e filhos deprimidos. Filhos e mães deprimidas apresentam com mais frequência não só depressão, mas também sintomas consistentes como ansiedade com medo frequente e profundo, retraimento social, mais do que uma simples timidez, sintomas somáticos, dores de barriga e de cabeça. Em alguns casos, os sintomas incluem o que chamamos de problemas externalizantes, como comportamento agressivo e vandalismo. Questões genéticas aumentam o risco de desenvolvimento de depressão, mas um fator que pode contrabalançar esse risco é um ambiente maternal fecundo. Melhoras na depressão materna têm efeitos extremamente positivos nos sintomas dos filhos, mesmo quando os jovens não são tratados, apenas suas mães. Basicamente, a qualidade do nosso comportamento parental se estabelece. Nós, as mães, né, que é uma mãe que está dando esse depoimento, ficamos muito pacientes, né, mas capazes de ouvir e de falar com nossos filhos. A conexão com nossos filhos melhora e, com isso, eles melhoram, né? Então, a pesquisa concluiu que as pessoas que têm ansiedade hoje, né, já tiveram isso quando criança. Porque realmente tem as pesquisas de até os 7 anos, né, está ali informação, né, em ritmo acelerado da criança. Então, qualquer coisa ruim que aconteça, fica gravado. Aconteceu naquela semana aquela confusão toda com aquela moça, com aquela menina, com aquela garota de 10 anos, né, que foi usada pelo tio, né, engravidou, e aquela confusão toda. E como é que vai ser essa menina no futuro, né? E como é que vai ser a situação dela? Mas a questão toda é isso, né? Essa descoberta dele aqui, que quando a mãe melhora o sistema de ansiedade, a criança nem precisa ser tratada, porque, na verdade, a mãe passa todos... Quando ela está bem, o filho está bem. Quando ela está mal, o filho está mal, porque o filho é muito sensível ao comportamento da mãe, né? Então, tá aí, são coisas, né, que vêm aí, né, de forma mais explícita, né, em tempos de pandemia, em tempos de convivência total, de convivência intensa com os filhos, com a família de modo geral, né?
Esse artigo você pode encontrar lá na Veja, né? Conceição Damasceno, muito obrigado pela companhia. A psicóloga é a Lana Pinsky, né? Que é psicóloga clínica e terapeuta familiar, pesquisadora da Universidade de New York, né? Então, os cientistas da psicologia, né, estão aí fazendo o seu trabalho, né? Laboratório vivo, laboratório aí em tempo real, né? Porque muitas coisas aconteceram aí, Essa doença, né, até hoje, né? Ali eu já peguei mão já apertei, já cumprimentei pessoas, né? Mas não é um negócio natural, né? Abraçar, então, acho que se eu abracei umas 2 ou 3 pessoas nesse tempo todo, agora já no final ali, pessoas que eu conheço, né? Mas é estranho isso. Quando vejo assim, muitas pessoas ali, a minha tendência é me afastar, né? Então eu vou precisar passar por um processo aí de readaptação social, né? Principalmente porque para mim está muito vivo essa questão da pandemia, que ela não acabou, né? Então eu fico até sem saber o que fazer direito, né? A minha tendência me afasta mesmo quando vem uma pessoa assim muito, né, que perdeu a noção e vem lhe abraçar ou lhe apertar a mão assim. Nossa, é complicado, muito complicado isso, né? Muito complicado. E olha que os nossos problemas não são assim graves, né? Mas agora imagine uma pessoa com a casa cheia, né? E com problemas financeiros, tendo que trabalhar em casa, né? É muito mais complicado. E aí tudo aquilo ali que estava guardado, né? Ali os traumas de infância, eles na verdade aparecem aí com força total, infelizmente, né? O certo é que a ansiedade continua sendo, e o que se faz com isso, né? É a questão da meditação, né? Respirar, né? Trabalhar a respiração. Olha, o que não falta são aplicativos para você com dicas de respiração, de meditação, né? Até acompanhamento mesmo. Então, a internet está aí, está cheia de informação. No YouTube tem um monte de informação sobre meditação. É a única coisa que faz, que combate essa avalanche de pensamentos, é você aprender a quebrar o padrão, né, de pensamentos. Vimos aqui exemplos, né, você começa a imaginar coisas, e quando você imagina, você consegue fazer com que ele seja real, tão real que tem consequências no seu corpo, você sua. A questão da aceleração das batidas do coração, né? Então é complexo a questão aí, mas o que se pode dizer, o que todos os especialistas estão dizendo aí, é que para ansiedade, né, ou você vai num psiquiatra, vai procurar um profissional, né, se a situação for realmente muito séria, que vai precisar de tomar algum medicamento psiquiátrico para isso, né, para controlar a ansiedade. Mas se o seu caso não for desse, não for esse, né, não for desse tipo, então a meditação, ela pode lhe ajudar bastante, né? Pode lhe ajudar bastante. O que é meditação? Meditação é você tentar se concentrar. É um exercício de concentração, né? Então você está pensando numa coisa ruim, então a meditação lhe ajuda
a esquecer aquele pensamento ruim e se concentrar em outra coisa. Porque quando você entra ali na vibe do pensamento ruim, você cria um círculo vicioso. Você imagina uma coisa ruim, depois você imagina uma outra coisa ruim ainda pior, depois você imagina uma outra pior ainda e fica daqui a pouco você está fora de controle, né? E a meditação é exatamente isso. Você percebe que os pensamentos ruins estão chegando, aí você tem ali aquela ferramenta e começa o processo de combate a esse pensamento ruim, né? Assim como a imunidade, né? Tem a imunidade física dos anticorpos, né? Que as pessoas que são assintomáticas, porque tem ali tem os anticorpos combatendo o SARS-CoV-2 no corpo. Mas nós temos que desenvolver, né, anticorpos para pensamentos ruins. E o melhor anticorpo é a meditação. Aí tem vários tipos de meditação, né? Vários tipos de meditação. Tá bom, então? Acabou o nosso tempo e espero que tenha sido bom para você, né? Porque para mim foi bom, é sempre muito prazeroso fazer esse programa. Infelizmente, tendo que trazer informações assim ainda, né? De que a pandemia não acabou, com mais pessoas morrendo, né? E mais uma vez aqui apresento aí a minha solidariedade a todos que perderam, né? Aos meus amigos. Eu perdi pelo menos umas 7 pessoas que eu conheço, né, para a Covid, e algumas se recuperaram. Hoje eu estava falando com uma amiga que ela foi para a UTI e o médico disse que ela vai passar pelo menos mais uns 50 dias, 2 meses aí, se sentindo cansada, né? Então, quer dizer, é uma doença muito, muito, muito forte. Quando você vai para a UTI e sai, você ainda tem que levar ali um tempo para se recuperar e torcer para que não desenvolva sequelas como transtornos mentais, né? Então, por isso que reitero aqui o compromisso de seu, de continuar cuidando ali, de usar máscara quando tiver que sair, continuar com distanciamento, evitar os contatos, continuar fazendo ali a higienização com álcool em gel ou sabão e água, né? O isolamento não se fala mais muito em ficar em casa, né? Mas se você puder, se você puder evitar sair sem necessidade, é melhor. E esperar que as coisas realmente estejam em queda definitivamente, apesar de não se saber o que está acontecendo. Tá bom? Então, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, muito obrigado aqui às pessoas que estão acompanhando aqui pela internet, e eu muito obrigado a você, muito grato a você que está acompanhando pelo rádio. E amanhã estaremos de volta com mais um assunto para a gente refletir aqui, né? E que a gente possa, que ajude a passar por esse momento que ainda não passou, né? E a gente não tem ideia de quando isso vai acabar, apesar de estar ali, mas menos, como é que eu falar? Menos grave, vamos dizer assim. Então vamos lá. Então, muito obrigado, até amanhã, e tenha aí uma boa noite, né? uma boa noite de sono para continuar a semana firme e forte. Você ouviu Até mais. o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunas Bar 87,9 FM.